Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Você sabe, é uma série especial Eleições 2016, quando estamos ouvindo todos os candidatos ao Executivo Municipal. No programa de hoje, nosso convidado é o Ademário da Silva Oliveira, do PSDB, vai conversar com a gente, falar das suas propostas e o que ele pretende realizar em nosso município, se eleito for. Queria agradecer ao Ademário por ter aceito nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Já vou emendar a primeira pergunta, que a gente tem que ganhar tempo com a sua resposta, Ademário. Quem é o Ademário? Se apresente, por gentileza, para a comunidade. Eu sei que você já disse isso, mas... Bom, queria cumprimentar todos os telespectadores da TV Polo. É um momento muito importante para todos nós candidatos, que esta relação entre o eleitor e o candidato é de grande importância. O eleitor vai votar, obviamente, na biografia que ele melhor se identificar. Então é sempre muito importante essas oportunidades, quando a gente tem condições de falar um pouco da nossa história. Eu sou Ademário da Silva Oliveira, candidato a prefeito pelo PSDB, na coligação Juntos por Cubatão. Eu acho que na próxima meia hora nós teremos a oportunidade de falarmos um pouco aqui das nossas ações, do nosso legado como parlamentar, para vocês avaliarem se somos dignos do seu voto para prefeito. Ademário, a cidade vive um momento muito difícil, uma crise econômica. Para quem quer ser prefeito tem que saber. E você conhece a real situação econômica do nosso município? Marcelo, não tenha dúvida, né? Até porque na condição de parlamentar a gente está ali antenado a todos os atos do Executivo, exercendo o nosso dever, né, além de interlocutor da sociedade, nós somos também, faz parte do nosso dever de ofício, fiscalizar. E no quesito fiscalização, a gente tem que estar sempre antenado. O orçamento é de grande importância, né? Questão econômica, até porque você precisa de recursos para administrar a cidade. Sem recursos você não consegue fazer a máquina andar. Teremos momentos difíceis no orçamento de 2017, até porque com o fechamento da Usiminas, o impacto não foi sofrido no ano de 2016, e sim em 2017, por conta do cálculo do ICMS, que você sempre pega a média anterior para posterior. Como o fechamento foi anterior, o impacto de 2016 não teve nenhum, agora em 2017 não tenha nenhuma dúvida. Com o fechamento da Usiminas, você também teve o fechamento de duas cimenteiras, né? A Cimento Votorantim, a Intercemites e a Usiminas. Há uma avaliação não exata, né? Uma avaliação de que, por orçamento de 2017, teremos aí uma perda de aproximadamente 180 milhões. Um impacto ruim, né? Porque a cidade não se planejou para isso. Agora, o gestor terá que ter muita habilidade para gerir os recursos com esse déficit orçamentário e elencar prioridades. Acho que com a experiência angariada na nossa passagem pela Assembleia Legislativa, pelo Executivo do Governo do Estado, nos preparamos justamente para governar Cubatão nos próximos anos, sabendo de todas as adversidades. O que não pode é se usar como desculpa para não executar, não fazer uma boa gestão com a alegação de que o prefeito anterior deixou um rombo. Você pode ter certeza que nós não usaremos esse jargão, nós não usaremos essa desculpa para governarmos nos próximos 4 anos. Teremos habilidade para governar numa boa parceria com o governador Geraldo Alckmin, onde nós não correremos o Pires, nós levaremos uma bacia, né? Uma parceria, abrindo portas, convênios, deputados tanto do Estado quanto do deputado federal, buscar recurso, trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de todos os cubatenses, em especial aqueles que mais precisam. Ademário, você falou algo que não vai chorar o leite derramado, o que ficou para trás, mas você acredita que com a condição dos contratos e com as empresas que hoje emprestam serviço na prefeitura, o próximo administrador vai ter como honrar os contratos em razão desse problema econômico? Olha, contratos têm que ser honrados. Aliás, isso está elencado no nosso Código Civil, né? O Código Civil é justamente isso, para regrar a vida em sociedade. O contrato é uma relação entre o contratante e o contratado. O contratante contrata justamente por algum tipo de serviço prestado. Não é justo a pessoa prestar serviço e não receber. Tem que se receber. O que você pode fazer, no nosso caso, nós vamos avaliar e reavaliar cada contrato. Se precisar auditar, vamos auditar. Porque não é sabido por todos
Se a administração anterior pode deixar contratos que sejam incondizentes com serviços prestados. Então nada impede você chamar os contratados para uma discussão. Aliás, esse é o legado que o nosso saudoso Mauro Covas nos deixou. Eu, quando trabalhei no governo do estado, nós ouvimos muito isso, né? Ele puxou a responsabilidade para ele, chamou todos os contratos, sabia realmente a prestação do serviço de cada um e começou a fazer oferta. Sei que você trabalhou, seu serviço vale tanto, começou a pagar e fazer o estado de São Paulo andar. Na verdade, é o modelo tucano de governar que eu quero implantar sendo eleito. Então, o contrato dá para ser rediscutido, até porque os moldes em que foi contratado eram outra administração. A nossa administração nos dará responsabilidade para chamá-los e rediscutir se está sendo condizente o valor pago com o serviço prestado. Se não estiver, com certeza nós reduziremos e chamaremos para conversar e para que todos, tanto o contratante e o contratado, saiam felizes nas negociações. Ademar, mais uma pergunta em relação à capacidade. O que o Ademar pretende fazer para tirar, o que te faz acreditar que você tem capacidade para tirar o município dessa crise em que ele se encontra? Marcelo, eu sempre digo, ser prefeito não é sonho pessoal, embora muitos interpretem dessa forma. Está equivocado. Ser prefeito é vocação. Sonho pessoal você realiza na iniciativa privada, quando você estuda, vai ser professor, médico, carpinteiro, pedreiro, escolhe a sua função. Ser político é vocação, precisa gostar de gente. Agora, o que não se pode é dormir e acordar candidato. Ser candidato é fruto de um planejamento, né? Fruto de tudo que você fez, das suas ações, do seu legado, da sua experiência, das suas passagens por administrações, da experiência angariada, para você ter habilidade como gerir a coisa pública. Dinheiro público, eu digo sempre, né? Não é capim. Dinheiro público é dinheiro do suor do cidadão, que paga os seus impostos corretamente. Eles esperam que sejam retribuídos com serviços públicos de qualidade, né? Educação, saúde. Então, me preparei a vida inteira para isso. Acho que chegou o nosso momento. Claro que nós não vamos colocar aqui na condição de que sabemos tudo. A vida é um eterno aprendizado. A cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais. Mas eu diria, com experiência angariada por onde passei, eu estou capacitado para administrar a cidade, puxar as rédeas e conduzir com muita responsabilidade e seriedade. Nós temos um pouquinho de tempo para responder a última pergunta desse bloco, que é uma das ações que a gente precisa resolver na nossa cidade, que é o que fazer para tirar a saúde da UTI. Olha, a cidade de Cubatão, você tem um hospital público municipal, que outrora se questionava muito, porque poucas cidades, dos 645 municípios do estado de São Paulo, pouquíssimas cidades têm um hospital. Cubatão tem condições de ter um hospital, porque nós já somos o maior polo da América Latina, o polo industrial. E essas riquezas oriundas do polo têm que se traduzir em bem-estar para a população, que tanto foi penalizada com a carga de poluentes elevadas, acima da média. Então, a saúde de qualidade seria uma forma de compensação. Infelizmente, o que aconteceu foi má gestão do hospital, porque o sistema de saúde é gerido sistema tripartite, onde entra o município, o estado e o governo federal, cada um com as suas responsabilidades legais de repasse. O problema da cidade de Cubatão é que eles geriram mal o dinheiro da saúde, infelizmente, né? O dinheiro da saúde foi mal gerido e hoje a população padece. O nosso compromisso é que a partir de 1º de janeiro o hospital estará funcionando a todo vapor, porque salvar a vida será a prioridade número 1 do nosso governo. Bem, gente, assim eu termino o primeiro bloco do programa, vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto conversando com o Ademar da Silva Oliveira, candidato do PSDB. Sai daí não. Você já viu alguma propaganda eleitoral desse tipo? Sabia que é irregular? No site do TRE, www.tre-sp.jus.br, você pode denunciar propaganda irregular através do sistema de denúncia online. É necessário identificação da pessoa, anexar uma foto da propaganda, identificar o tipo de propaganda, o local, o candidato e o partido. Pronto, está feita a denúncia e você contribuiu com o seu dever de cidadão. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo, especial Eleições 2016. Você sabe, estamos convidando todos os candidatos à Prefeitura de Cubatão para falar do seu governo, do seu plano de governo e também tirar algumas dúvidas em relação às ações que vão fazer aqui no nosso município, os problemas que têm de ser resolvidos. Eu estou com o Ademar da Silva Oliveira, já vou emendar a pergunta do segundo bloco, que é: Cubatão tem muita obra que ficou por ser acabada, por terminar, e estão aí, elefantes brancos. Há muitos anos, não foi o governo que fez, mas o edifício Castro,
o Parque Anelinas só tem a metade, o Teatro Municipal nem se fala, a Beira-Mar no Jardim Casqueira foi feito um pedaço, mas o resto está caindo aos pedaços. Como resolver esses problemas com esses próprios municipais? Marcelo. Centro esportivo, desculpa também falei, mas centro esportivo, vou emendar mais dessa. Sim, na verdade era muito comum na década de 80, 90, você vê obras inacabadas no país inteiro. Justamente porque nossas instituições, como o Ministério Público, os tribunais de contas, ainda estavam ali naquela fase de fortalecimento. Hoje já não é tão comum, você tem os órgãos fortes, as instituições fortalecidas, então realmente elas fiscalizam com mais vigor. Cubatão, infelizmente, ainda é um celeiro, né? É um absurdo, né? O estado de São Paulo é um absurdo, nós vemos tantas obras inacabadas. Nós temos, por exemplo, o teatro há mais de 30 anos, é um absurdo. Aquele teatro, infelizmente, você passa na avenida, não só os cidadãos cubatenses, mas como todas as pessoas que vêm para a nossa cidade, quer seja para o trabalho, turismo, lazer, passam por ali. Me parece que o teatro representa um símbolo da corrupção na nossa cidade. É uma vergonha para todos nós, vergonha para a classe política, vergonha para todos os segmentos. Você tem um Cine Castro que não se resolve, um imbróglio jurídico ali, uma questão que patina, né? Você tem ainda uma pendência judicial, enfim. Você tem as obras anunciadas que não foram acabadas, por exemplo, a reforma do Beira-Mar, que seriam executadas em 5 fases, só terminaram uma. Então, muita coisa precisa ser feita. O que a gente lamenta é a cabeça de alguns políticos que não querem dar continuidade ao que deu certo, justamente por questões de ego, né? Discutir, por exemplo, não fui eu, foi aquele que fez. Isso é horrível. Não terá isso no nosso governo, nós não teremos ego, porque o ego só traz desgraça para o cidadão. Veja, por exemplo, diversas questões que foram interrompidas. A urbanização da Vila Esperança teve grandes prejuízos. Um projeto de mais de 180 milhões que o governo Clément deixou encaminhado, o governo atual perdeu tudo, perderam os convênios, as verbas. Um bairro com mais de 35 mil pessoas que sofrem por falta de pavimentação, saneamento básico, infraestrutura. Me permita emendar uma pergunta dentro desse negócio. Recentemente vocês participaram de um debate e a Vila Esperança e a Vila dos Pescadores foram tema desse debate. Mas parecia que só esses 2 bairros existiam na cidade por conta desses problemas habitacionais. Já colocar isso no bojo dessa questão. Não, legal. Eu estou ainda respondendo a primeira, Marcelo, porque você perguntou justamente das obras inacabadas. Eu emendei dizendo que nós ainda temos políticos, infelizmente, em pleno século XXI, que começam a querer dar sua cara, a marca do seu governo, interrompendo as obras que deram certo do anterior. E teria um exemplo aqui que foi o maior crime social da história de Cubatão cometido por esse governo, justamente para não avançar na questão da urbanização da Vila Esperança, porque o governo anterior foi o governo que deu o pontapé inicial. Então, isso não vai existir. Governo sério não se governa com ego, não se governa com fígado, se governa com responsabilidade, com seriedade, se governa com amor, respeitando o dinheiro público e trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Agora, você respondendo a segunda pergunta. No debate, realmente, citou-se muito, né, a Vila Esperança e também a Vila dos Pescadores. Eu citei dentro de alguns contextos, mas eu acabei abrangendo a cidade inteira. Mas teve candidatos que realmente ficou patinando ali, né, entre esses 2 bairros. Agora, a justificativa é justamente porque são os 2 bairros mais carentes. Hoje você não tem infraestrutura nenhuma, nem na Vila dos Pescadores e nem na Vila Esperança. Quando eu digo nenhuma infraestrutura, para vocês terem uma ideia, pavimentação, em pleno século XXI, vala a céu aberto. Isso é horrível. Você não tem rede de esgoto, você não tem saneamento básico, né? Rede de esgoto, saneamento básico. Isso é uma vergonha. Não dá para você não ter prioridades para governar. O que a gente fica triste, por exemplo, com o projeto de urbanização da Vila Esperança e o Guará Vermelho da Vila dos Pescadores, eram projetos que estavam encaminhados, você tinha 70% encaminhados. E este governo, infelizmente, por questões de vaidade e ego, abandonou. O próximo vai ter que recomeçar. E a máquina não anda tão rápido, você tem que restabelecer convênios, restabelecer recursos perdidos. É horrível, mas lamentavelmente, né? Por isso nós estamos frisando bastante esses 2 bairros, não em demérito a nenhum outro. Nós temos que governar para a cidade inteira. O prefeito não pode ser prefeito bairrista, o vereador ainda se arrisca, né, ser aquele vereador bairrista, o prefeito é da cidade inteira. Mas esses 2 bairros são mais citados justamente pela vulnerabilidade social, que é muito grande, o déficit habitacional muito grande. Aliás, o governo sério tem que governar para todos. Agora, indiscutivelmente, ele tem que governar especialmente mais para aqueles que mais precisam do poder público. Tem muitos que não precisam, aqueles que porventura têm recurso, têm convênio médico, não dependem tanto do poder público. Aqueles que não têm convênio médico dependem do sistema de saúde do poder público. São para esses que o agente político tem que governar com mais intensidade.
A gente ganhar um pouquinho de tempo, Ademar, vou fazer duas perguntas juntas agora, bem? Você falou que a máquina não anda, então eu queria saber se você vai manter ou não esse modelo de gestão por terceirização. Muita empresa terceira hoje presta serviço para a prefeitura. Se vai manter, diga porque vai manter, se não for manter, também diga que não vai manter. E a segunda pergunta é em relação ao status da cidade industrial do nosso município. Se Cubatão está perdendo um pouco desse status, há de se fazer alguma coisa para mudar a atividade econômica do município ou não? Bom, vamos começar aqui pelas terceirizadas. Hoje, por exemplo, uma coisa que você não conseguiria acabar, é impossível, com as organizações sociais. De fundamento, por quê? A organização social que gera a UPA, tem a organização social que gera o PS Central e tem a organização social que gera o hospital. Não adianta tirar as organizações sociais porque você não tem funcionalismo próprio para tocar. Hoje não temos quadros para tocar o hospital com servidores estatutários. Então você precisa efetivamente das organizações sociais, porque foi um modelo adotado do governo Clément, não se abriram nenhum concurso. Não adianta hoje qualquer administrador chegar aqui por discursos políticos e dizer eu vou acabar, porque não vai conseguir. É impossível você chegar no governo e dizer assim, eu estou acabando com a organização social. Só se você fechar a UPA, fechar o hospital, fechar o pronto-socorro. Então você pode até, obviamente, com os avanços do seu governo, avaliar se aquela organização social está prestando serviços de qualidade e, embora esteja na organização social para tocar alguns serviços terceirizados, a rédea é do prefeito. O prefeito é que tem a rédea. Se a organização social falhou em todos os aspectos, se não honrou o contrato, se atendeu mal, é o prefeito que responde. Podemos manter a organização social, mas com a rédea na mão do prefeito. Certo. Na segunda pergunta ainda sobre o status da cidade industrial. Cidade industrial. A cidade de Cubatão, historicamente, por vocação, né, desde a sua existência, né, política administrativamente, o polo industrial sempre foi a locomotiva da arrecadação de impostos. Hoje, em pleno século XXI, as coisas estão mudando. Pela má condução das políticas econômicas do governo federal, hoje os estados padecem também os municípios. Por exemplo, a empregabilidade, muitas coisas não dependem da política local. Vou te dar um exemplo que depende da política do governo federal, a política econômica em relação aos Minas, que é muito mais fácil hoje você importar a chapa grossa do que fabricar nacionalmente. Isso depende da política econômica do governo federal, pouco se pode fazer o governo municipal. O que está na mão do governo municipal é investir em um outro setor adormecido e esquecido, que são o microempreendedor individual, as pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, parcerias com o Sebrae, por exemplo, para qualificar esse setor, que emprega mais de 48% dos empregos do país, justamente estão nesse tripé de empresas. Qualificando a pessoa, ela diminui e muito o risco da atividade. Por exemplo, você pega o microempreendedor individual, se ele for qualificado e preparado pelo Sebrae, ao abrir a sua empresa, ele vai diminuir drasticamente o risco do insucesso na atividade. Certo. Gente, este bloco terminou, eu vou para mais um rápido intervalo e volto com o Demário para a gente ouvir terminar o programa no último bloco, tá ok? Sai daí não. Você já viu alguma propaganda eleitoral desse tipo? Sabia que é irregular? No site do TRE, www.tre-sp.jus.br, você pode denunciar propaganda irregular através do sistema de denúncia online. É necessário identificação da pessoa, anexar uma foto da propaganda, identificar o tipo de propaganda, o local, o candidato e o partido. Pronto, está feita a denúncia e você contribuiu com o seu dever de cidadão. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo Especial Eleições 2016. O nosso convidado, Ademar da Silva Oliveira, do PSDB, falando das suas propostas. Bem, Ademar, nós estamos com muito desemprego e eu queria saber como é que você vai tratar essa solução. Eu sempre digo para os candidatos aqui que o nosso PAT não funciona. Como é que vai funcionar na sua administração? Ou se você acha que funciona, de repente eu estou errado, queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, o PAT não funciona, né? É um posto de atendimento ao trabalhador, infelizmente, que é um órgão do governo do estado, gerido pelo funcionalismo da prefeitura e também em parceria com as indústrias. O que acontece no PAT hoje é uma coisa vergonhosa, né? O pai de família que fica das 4, 5 da manhã na fila, pleiteando uma vaga de emprego, as melhores vagas saem pelas portas do fundo por apadrinhados políticos. Isso é uma vergonha, nós temos que acabar. Na nossa gestão, o PAT não será gerido por cargo comissionado, na mão do secretário sério, mas será gerido justamente pela indústria que tem interesse numa relação séria e, obviamente, não desmerecendo ninguém por questões de apadrinhamentos políticos.
Certo. Biblioteca municipal fechada há muito tempo. O que você pode fazer para resolver aquele problema? Ou você pode mensurar o prejuízo que isso pode trazer para o nosso município? Hoje, o administrador e o candidato a prefeito, é muito comum ele discursar falando da saúde em primeiro lugar, e de fato a saúde é em primeiro lugar. Mas tem ações também importantíssimas, a educação também é muito importante. A cidade que tem sua biblioteca fechada, o que esperar do futuro? A biblioteca é um local, ao contrário do que muitos pensam de você hoje, obviamente no pleno século XXI, outrora, eu por exemplo, na década de 84, quando eu estudava no Lorena, era muito comum irmos para a biblioteca buscar livros para fazermos pesquisas. Hoje o cenário mudou, o administrador futurista tem que entender que a biblioteca é um local de estudos, porque hoje você faz pesquisas no celular, você tem as redes, você tem os sites de confiança para fazer pesquisa sobre qualquer tema. As pessoas podem efetivamente fazer em alguns outros lugares. Então a biblioteca passou a ter uma outra serventia, é um local de estudo, a pessoa precisa se sentir, às vezes, aconchegante, ter uma mesa, ter ar-condicionado, ter um cafezinho, porque tem gente que não tem esse espaço em casa, as pessoas querem estudar para concurso público, por exemplo, onde requer uma concentração, às vezes em casa tem outros irmãos, casa pequena, não tem área específica reservada para estudo, biblioteca, recorre-se da biblioteca. O fechamento da biblioteca é um retrocesso, inclusive no intelecto das pessoas. As pessoas padecem, às vezes, por exemplo, passam no concurso público porque não tem um espaço adequado para estudar, se qualificar. Então, no nosso governo, abrir a biblioteca passa a ser também uma prioridade assim, emergencial. Queria uma opinião sua agora sobre a questão estratégica da nossa cidade na região metropolitana. Cubatão teve a sua importância, queria que você avaliasse se melhorou, o que pode melhorar, qual é a condição do nosso município hoje na nossa região metropolitana. Olha, a cidade de Cubatão hoje, infelizmente, pela má relação institucional que digo é prefeitura, governo do estado e governo federal. A má condução dessa relação atrapalhou muito a cidade de Cubatão. Ninguém vive isolado, cidade nenhuma vive isolada. O conceito de região metropolitana, que compõe os 9 municípios da Baixada Santista, ele tem o conceito de você desenvolver políticas públicas em alguns segmentos voltadas justamente para todas as cidades que compõem a região. Por exemplo, mobilidade. É importante você pensar em mobilidade no conceito de região metropolitana. Veja o VLT, por exemplo, veículos leves de trilhos. Ele foi pensado metropolitanamente, onde interliga a cidade de Santos com a cidade de São Vicente. E é uma prioridade do nosso governo fazer tratativas com o governador Geraldo Alckmin, que é um homem honrado e sério, a extensão também do VLT para Cubatão, justamente nesse pensamento de região metropolitana. Só que nessa administração eles entendiam que Cubatão poderia viver isolado, é horrível isso. A mobilidade urbana é uma discussão metropolitana, criminalidade, por exemplo, criminalidade migra. Não pode ser discutido apenas numa cidade. Por exemplo, o déficit social de uma cidade reflete violentamente na criminalidade de toda a região. Então nós temos que pensar com seriedade e, aliás, será uma prioridade nossa também investir em tudo isso. Uma pergunta muito importante, Ademar, que é em questão a lei, o orçamento acho que do ano que vem, é votado esse ano, e tem a lei de diretrizes orçamentárias de 2017, não prevê uma requalificação para o funcionário público, tampouco reajuste para o servidor, que já vive uma situação muito difícil. Como é que o futuro gestor, no seu caso, iria solucionar esse problema? Marcelo, lamentavelmente, o servidor público vem sofrendo. É triste a gente olhar nos olhos dos aposentados, é triste a gente olhar nos olhos dos que estão na ativa. Perderam a autoestima, as pessoas estão com as suas autoestimas baixíssimas, porque já não tem mais expectativa de receber os seus vencimentos nos dias certos. Os benefícios, por exemplo, foram cortados. Não só cortados, eles não repassam, cesta básica, convênio médico, caixa de previdência na beira da falência. Então está desmontado, desmantelado o sistema público de servidores públicos da cidade de Cubatão. É claro, as leis de diretrizes orçamentárias é justamente, o nome já diz, te dá diretrizes de como gerir o orçamento futurista, porque o orçamento do próximo ano é uma peça que você tem uma expectativa de arrecadação. E eles não colocaram nenhuma previsão justamente porque esse governo não tem respeito nenhum com o servidor. Agora, embora não esteja na lei de diretrizes orçamentárias, o reajuste do servidor, basta ter dinheiro em caixa. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser nossa prioridade, enxugar contratos, refazer o que tem que ser feito do ponto de vista de contrato, chamá-los para uma negociação séria e responsável, tem que cortar na carne, tem que cortar cargos comissionados, que não é prioridade, mas o que não se pode é mexer justamente com os recursos destinados para garantir o bem-estar do servidor. Não pode hoje o servidor, sem contrato,
muita tristeza. O último protesto, eles estavam em frente à prefeitura, os aposentados. Marcelo, uma coisa de dar dó, uma frase forte de utilizar aqui. Você vê pessoas em momentos difíceis das suas vidas, inclusive do ponto de vista de mobilidade, deslocamento das suas casas, está em frente à prefeitura. A impressão que a gente tinha era que as pessoas estavam implorando um favor, e não é nem um favor, é uma obrigação. São pessoas que trabalharam uma vida, 35, 40 anos prestando serviços públicos de qualidade, e no momento mais difícil, está passando por esse caos, a gente lamenta muito, né? No nosso governo, o servidor público será tratado com responsabilidade, com seriedade. Esse é o nosso compromisso com você, servidor. Pode ter certeza que nós vamos implantar o modelo tucano de governar. Já que você vai implantar esse modelo, qual será o seu modelo tucano na hora de escolher o secretariado, tendo em vista que nos últimos anos a gente viu a dança das cadeiras, muita gente ocupando um cargo só? Olha, quando eu falo modelo tucano de governar, é porque nós temos bons exemplos. Veja a cidade de Santos, por exemplo, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, com seu antecessor também, o Papa, que é do PSDB. Justamente lá é uma cidade que a gente pode se orgulhar do modelo tucano de governar. Você tem Praia Grande evoluiu. Poucos sabem que Praia Grande era um bairro de São Vicente. Em pouco tempo, São Vicente foi a cidade número 1 do país, né? Olha a evolução de Praia Grande. Então, quando as pessoas dizem hoje que todos são iguais, eu repudio, todos não são iguais. Tem gestores eficientes, diferentes. Por isso que a gente utiliza muito o modelo tucano de governar. O PSDB tem uma forma diferente. Escolha de secretário, o primeiro passo tem que ser secretário qualificado, capacitado. É dessa forma que nós vamos fazer a melhor gestão de todos os tempos. Demário, tem 30 segundos para você falar da sua coligação e da sua consideração final. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que a coligação Juntos por Cubatão, formada pelo PSDB, pelo Democrata, pelo PTB e pelo PTdoB, é a melhor coligação de Cubatão, com os melhores candidatos a vereador. E nós temos também o melhor vice, Pedro de Sá, engenheiro, servidor público de carreira, com experiência angariada nesses 30 anos de vida pública, irá contribuir muito na parte técnica para fazermos a melhor gestão de todos os tempos. Peço o seu voto, 45, voto consciente, a verdadeira mudança para melhorar as suas vidas, e especialmente aqueles que mais precisam. Esse foi o Ademário da Silva Oliveira, candidato do PSDB. Você sabe, é preciso votar, é preciso decidir. E esta foi a contribuição da TV Polo para ajudar você na formulação do seu voto. Até o próximo programa.